Caros amigos, caras amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, a liturgia oferece para nossa meditação uma pequena cena da catequese de Lucas 18, 35 a 43. Trata-se da cura de um cego mendigo que pedia esmola à beira do caminho na entrada da cidade de Jericó, por onde Jesus passava. O episódio situa-se no contexto da grande viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, iniciada em Lucas 9:51, que diz: quando se completaram os dias de sua assunção, Jesus tomou com firmeza o caminho para Jerusalém. Como se pode constatar, o Evangelho segundo Lucas, que tem 24 capítulos, em sua maior parte, descreve a caminhada de Jesus rumo à cruz e à ressurreição. Lucas inseriu a cena da cura do cego num momento importante de sua catequese. Dois elementos chamam a atenção. O primeiro refere-se ao fato de a cena situar-se depois do terceiro anúncio da paixão, em Lucas 18, 31, 34, quando Jesus alertou os discípulos para o trágico fim que o esperava em Jerusalém, mas também a intervenção do Pai que o haveria de ressuscitar. O segundo corresponde ao detalhe de a cena acontecer quando Jesus se aproximava de Jericó, ou seja, quando estava para começar a subida que o levaria a Jerusalém, a última etapa da longa viagem. Mais adiante veremos o significado desse expediente narrativo. A cena pode ser dividida em 4 pequenas partes. Os versículos 35 a 37 funcionam como introdução, situando a cena e apresentando os personagens: o cego mendigo, a multidão e Jesus, o Nazoreu. Os versículos 38 a 42 estão centrados na pessoa de Jesus e do cego suplicante. Já a primeira parte do versículo 43 faz alusão à realização da ordem de Jesus e à decisão do homem curado de se tornar seu seguidor, glorificando a Deus. A segunda parte do versículo 43 fala do povo louvando a Deus pelo que havia visto. Os versículos 38 a 42 estão no centro da narração e falam de um cego que reconhece a presença de Jesus a caminho de Jerusalém e suplica insistentemente para que o filho de Davi tenha compaixão dele. Quando perguntado o que desejava, responde: Senhor, que eu veja novamente. O verbo grego anablepso, que em português significa ver novamente, dá a impressão de não se tratar de um cego de nascença, como no capítulo 9 do Evangelho segundo João. O homem via, perdeu a visão, mas desejava recuperá-la. Podemos nos perguntar: o cego apontaria para algum ex-discípulo desejoso de ser readmitido por Jesus no grupo de seguidores? Seria alguém que se decepcionou com Jesus e posteriormente deu-lhe razão e por isso o mestre lhe diz: vê de novo, tua fé te salvou? A visão recobrada oferece várias possibilidades de leitura. Em todo caso, o homem recuperou a visão no mesmo instante e seguia Jesus. Essa primeira parte
do versículo 42 é importante para a compreensão da mensagem do texto que deixamos em suspenso acima. O homem curado da cegueira representa o discípulo e a discípula preparados para subir com Jesus a Jerusalém. A lucidez, a visão são requisitos para entrar com o Mestre na Cidade Santa, sem o risco de se decepcionarem ao vê-lo pendente na cruz, como aconteceu com os discípulos de Emaús, como está narrado em Lucas 24, 13 a 35, que se afastavam de Jerusalém com o rosto triste e abatido por causa da morte do Mestre. Eles disseram: nós esperávamos. Nós contávamos com a vitória de Jesus, mas ei-lo crucificado. Os discípulos de Emaús são imagem de quem enfrenta a cruz na cegueira, sem fé. No caso dos discípulos de Emaús, Jesus lhes abre os olhos após a paixão e ressurreição. Já o homem curado da cegueira, que se torna seguidor de Jesus, que estava para começar a subida para Jerusalém em Jericó, simboliza o discípulo e a discípula que enfrentam a experiência da morte do Mestre de olhos abertos, com lucidez. Esses parecem ter sido os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia e não tiveram medo de contemplar o Mestre crucificado, embora com o coração partido, como se pode ler em Lucas 23, 49. Nós podemos nos perguntar onde estavam os discípulos de Jesus, aqueles que eram os mais chegados a ele. Eles abandonaram o Mestre e fugiram, exatamente porque não foram capazes de contemplar o Mestre crucificado. O cego curado representa o discípulo e a discípula desejosos de seguir Jesus com lucidez, deixando de lado as visões triunfalistas do Mestre, como foi o caso dos discípulos de Emaús, que pensavam ser ele o restaurador de Israel pela vitória sobre os romanos. O cego curado representa quem sai da marginalidade da fé e se lança no seguimento do Mestre a caminho da cruz, sem medo das perseguições, dos sofrimentos e das decepções. Ele representa quem supera a fase da súplica e se torna capaz de louvar a Deus apesar dos pesares. Portanto, não vale a pena ser discípulo e discípula se formos incapazes de reconhecer o real significado do seguimento do Mestre. Peçamos a Jesus que nos faça ver de novo, que nos dê a graça da lucidez e ponha palavras de louvores em nossos lábios, o reconhecermos como Deus nos conduz cada dia pelos caminhos da fé. Tenham todos e todas um fecundo momento de oração.